Como construir uma carreira musical em 2025 sem precisar de investidor, empresário, dependendo apenas de você. Esse é o tema desse vídeo aqui, próximo vídeo do nosso canal, para você, minha cantora, que deseja crescer nesse meio musical e deseja encontrar formas de fazer isso sem depender de outras pessoas, né? Sem depender da sorte do famoso empresário para investir em você ou de alguém que decida colocar dinheiro porque acredita no seu talento. Aqui a gente precisa que você acredite no seu talento e isso é o necessário para que a gente comece a construir a nossa carreira e cresça de fato a nossa carreira musicalmente. Eu separei aqui 5 pilares para lidar com você, para me guiar aqui nessa aula, para a gente destrinchar juntas e eu te mostrar que realmente é possível, que realmente você, no momento que você está de carreira, você consegue saltar, dar passos, né, em direção ao seu sonho de viver de música. O primeiro pilar aqui é sobre você entender o seu momento de carreira, justamente sobre isso. Em que momento você se encontra? Talvez você pode ser uma cantora que nunca cantou em lugar nenhum, mas você gosta de cantar, você sabe que tem aptidão para cantar e mesmo não tendo essa experiência no presencial, você sente que você tem um chamado e um potencial mesmo para crescer nesse mundo. E é importante falar nesse ponto já, né, que aqui precisa existir um senso, tá? Um senso mínimo de que, cara, se você acha que canta e ninguém nunca falou que você canta bem, nunca teve um comentário positivo ou, pelo contrário, só negativo, se só você acha que você canta bem, é isso que eu tô querendo dizer, aí a gente tem um problema, a gente não tem nada, né? Porque precisa realmente ter uma mínima disposição musical, você precisa ter uma mínima aptidão para cantar, para a gente construir uma carreira musical, beleza? Então, por isso eu tô já trazendo aqui essa questão do senso, em primeiro lugar. Mas ok, Dani, eu nunca cantei em lugar nenhum, eu não tenho uma carreira de cantora, mas eu tenho muita vontade de crescer nesse meio e já tenho pessoas, né, já me falaram realmente, muitas pessoas, muitos amigos, parentes, já me falaram que eu canto bem, eu tenho esse feedback já, esses depoimentos. Então, ótimo, aí a gente tem alguma coisa, esse pode ser o momento que você está vivendo. Você também pode estar vivendo um momento de já ter uma carreira musical, né? Já cantou em ambientes, barzinhos, casamentos, festas e tudo mais. E aí você quer crescer, você está se sentindo travada, né? Mesmo já tendo digamos assim, essa carreira, né? Evoluída, mas você sente que pode evoluir mais e você quer evoluir mais. Esse é um segundo ponto que você pode estar, beleza? E então, dito isso, é você mesmo se localizar para que a gente consiga, a partir daí, trabalhar, né? Entender o seu momento de carreira é fundamental, porque é a partir desse entendimento que você vai olhar para onde você quer ir, né? Então, e aí a gente entra no segundo pilar. O que você quer para sua carreira atualmente? E pensando nesses dois momentos que eu coloquei, né? Talvez você que não tem hoje uma carreira musical no presencial, não tem, enfim, só tem mesmo um sonho, né? Talvez você não queira um grande sucesso, você só quer mesmo viver da sua música e você sabe que hoje isso é possível. Inclusive através da internet a gente vai chegar lá, né? Mas talvez você só queira isso, você não queira grandes palcos, gravar música autoral, talvez você não queira, ou talvez sim, você queira. Você sabe que você está num momento muito inicial de carreira, sem nenhuma experiência do presencial, sem nenhuma experiência de carreira propriamente dita, né? Mas você quer, você deseja mesmo isso, você deseja grandes palcos, você deseja gravar sua música autoral, compor, gravar, disponibilizar para o público, você deseja ter muitos fãs, né? E, enfim, você precisa ser clara com aquilo que você realmente deseja para sua carreira. E falando do segundo ponto de carreira, né, que a gente citou aqui, se você já tem essa experiência do presencial, talvez você quer exponenciar isso.
Você quer ter mais dinheiro para gravar músicas, mais músicas, talvez você já tenha algumas gravadas, mas você quer gravar mais, com mais frequência, você quer explodir as suas redes sociais, você quer fazer mais shows, shows maiores, ter mais oportunidades, seja nas casas de show ali da sua cidade, ou ter oportunidade de grandes palcos, né? Isso realmente pode ser um desejo seu, e a gente precisa materializar ele no sentido de olhar para ele de fato, né? E não só deixar no campo ali dos sonhos. De preferência, inclusive, escrever, né? Isso é uma coisa que eu sempre falo para as minhas cantoras, minhas mentoradas, que, meninas, a gente precisa escrever as coisas. Não só os sonhos, mas escrever aquilo que acontece com a gente também. Porque aí, a partir daí, a gente consegue olhar para aquilo. A gente tira do campo mental, joga no caderno, né? Eu chamo o caderno dos pensamentos. Eu tenho esse caderno de há alguns anos e sempre recomendo minhas cantoras a terem também. A gente joga esses pensamentos, esses anseios, essas dificuldades, tudo ali, tira do mental e joga para o campo do papel mesmo, papel e caneta, e isso nos ajuda a visualizar. E no caso do definir o que você quer alcançar, externar isso, colocar isso no papel, nos ajuda a ir na direção disso. Então, ter claro o seu objetivo é colocar esse objetivo na sua frente ali, ver esse objetivo, olhar para esse objetivo, para a partir daí a gente conseguir ter estratégias para alcançá-lo, né? E aí, já indo para o terceiro pilar aqui que eu quero lidar com vocês, dentro de como construir uma carreira musical em 2025 só dependendo de você, de forma independente mesmo, né? E otimizada, a gente entra agora na parte prática, digamos assim, de utilizar a internet ao seu favor para fazer isso. E, gente, aqui a gente chegou num ponto muito importante, né? Que é inclusive o meu trabalho. O meu trabalho é ajudar cantoras a crescer, monetizar na internet, prosperar, né? Utilizando a internet. Especificamente hoje, utilizando as lives do TikTok para isso. Mas por que a gente chegou num ponto importante? Porque e eu falo aqui como uma pessoa que já passou por isso, né? Já construiu uma carreira mesmo de forma independente, nunca tive empresário, a não ser o meu marido, né? Mas eu sou uma pessoa que já passou por isso e hoje trabalho com isso, né? Como eu disse, ajudo cantoras a fazerem isso. E quando eu comecei, gente, na internet, de fato, foi logo quando eu comecei a cantar profissionalmente. Então, aqui eu tô falando da internet de forma geral, tá? Não somente das lives lá do TikTok. E quando eu comecei, então eu comecei a postar vídeos, comecei ali a movimentar, na época até o Facebook, né? Comecei a postar vídeos cantando aqui no YouTube também. Comecei a postar vídeos lá no Instagram. E aí eu tinha uma rotina de postagem muito legal. É até bem constante, né? Com bastante volume. Porém, gente, até o ano de 2020, e eu comecei minha carreira ali, deixa eu fazer conta aqui agora ao vivo com vocês. Eu comecei minha carreira profissionalmente mesmo com 17, 18 anos, né? Não lembro exatamente qual ano era. Enfim, eu comecei minha carreira ali antes de 2020, tinha quase 10 anos já de carreira quando eu comecei a fazer live. E então eu já estava na internet, mas o que eu quero trazer para vocês aqui? Eu postava, eu movimentava as minhas redes, mas eu não tinha resultado relevante. Como assim, Dani? Você não tinha resultado relevante? Você não cresceu o seu Instagram? Na época, o meu Instagram musical chegou a mais de 20 mil seguidores. O meu YouTube aqui chegou a mais de 20 mil inscritos. Como assim você não teve resultado? Sim, eu obviamente obtive resultado de atração de público. Eu consegui atrair um público legal para o meu trabalho. Mas, gente, resultado relevantemente, principalmente se tratando de faturamento, que vamos ser sinceras, né? Uma estratégia, um movimento que você faz que não te traz o resultado financeiro, você não consegue estruturar o seu trabalho. Você está fazendo isso por amor. Mas se não tem o retorno financeiro, você não consegue alimentar esse trabalho, fazer esse trabalho crescer, né? Sem ser do dinheiro que provém dessa estratégia, né? Você pode até pegar o dinheiro de outra coisa que você faz na sua vida, e no caso, realmente, eu pegava dinheiro dos shows e tudo mais para reinvestir ali, comprar equipamentos, para continuar gravando os vídeos e tudo mais. Mas o ideal é que
o seu projeto que você está gastando energia, porque gravar vídeo gasta energia, né? Produzir conteúdo gasta energia, o ideal é que esse projeto te retorne financeiramente para que você reinvista nele. É o famoso pensamento de empresária, né? Se o seu empreendimento ele está te retornando, você pega o dinheiro, parte desse dinheiro e reinveste no seu empreendimento para que ele cresça. E aí a gente chega no ponto que eu quero chegar para vocês de qual é a estratégia atual de 2025, né? Que no caso começou para mim em 2020, que foi quando eu comecei a fazer as lives no TikTok. Qual é essa estratégia? Como que isso funciona? Que é diferente dessa que eu já aplicava, né? Como eu disse, eu já estava na internet, mas era uma estratégia que não me trazia faturamento. E essa estratégia que começou em 2020 começou a me trazer faturamento relevante. Gente, Dani, você tinha mais de 20 mil inscritos no YouTube, você não tinha faturamento com o YouTube? Tinha, mas nada comparado ao que eu tive com o TikTok. Nada, nem um terço de comparação. Porque o pagamento do YouTube, ele é por mês ali, ele precisa também de uma série de requisitos e tudo mais. E lá no TikTok é 1000 vezes mais democrático. E a gente vai começar a falar disso agora, tá? Só para situar vocês, né, da minha experiência aí, para que vocês entendam também um pouco da minha história. E que eu tô falando aqui não é da minha cabeça, é coisa que eu vivi, tá? Eu passei. E aí, comecei então as lives em 2020 e é essa estratégia, esse pilar que a gente está lidando agora de você utilizar a internet a seu favor. E observem que ao dizer isso para vocês, que eu já utilizava a internet, mas não de uma forma proveitosa, eu estou basicamente acelerando, avançando vocês, impedindo que vocês passem pelo que eu passei, não precisem passar pelo que eu passei, né, de utilizar a internet de forma aleatória, focando aonde vai te trazer o resultado, focando no empreendimento que te possibilita trazer um resultado de fãs, sim, mas um resultado financeiro muito impactante e relevante. Live no TikTok. Gente, utilize essa ferramenta que vem crescido cada vez mais. Começou para mim em 2020, já estamos em 2025, mas ela está no auge, tá? Cada vez mais pessoas no TikTok entrando, ou seja, cada vez mais demanda. E as pessoas precisam de música, isso não é de hoje, né? A gente que canta tem o poder de transformar a vida das pessoas através da nossa arte. E é de uma tamanha responsabilidade, sim, né? Estar ali na plataforma, entregando essa experiência musical e fazendo isso com estratégia, você tem o retorno financeiro. E aí você tem o retorno financeiro, você tem o retorno de propósito, de significado na sua vida, né? Porque você está transformando a vida de outras pessoas. E com isso está recebendo, sendo bem paga. E aí, diferente de quando, né, como eu dei o exemplo, quando eu só postava vídeos ali no TikTok, quando eu só postava vídeos ali no Instagram, no YouTube, e só tinha o resultado de atração de público e comentários e tudo mais, e nada do faturamento, no TikTok as coisas se completam. Porque lá também eu tive muito resultado de público, alcance, inclusive tenho um perfil com quase 200 mil seguidores lá, né? As minhas lives batem 500 pessoas simultâneas, alcance de quase 20 mil pessoas, até mais, 20 mil pessoas já chegou. E aí, tem essa atração, tem esse público, essa base de fãs, mas tem também o faturamento. As coisas se completam, né? Foi no TikTok, como eu disse, quando eu comecei no TikTok, eu já tinha quase 10 anos de carreira, né? Já tinha toda essa bagagem do presencial, até música autoral gravada eu já tinha. E quando eu comecei no TikTok, eu tive esse impacto de significado, propósito, sim, transformar a vida das pessoas e faturamento. Porque foi no TikTok que eu obtive faturamentos de R$8.000 por mês, R$10.000 por mês, R$16.000 por mês. Coisa que eu nunca tinha feito na minha carreira no presencial. E consegui fazer no TikTok. Entendem? E aí as coisas parece que se completaram, parece não, de fato se completaram, né? O que era ponta solta, na época só de postar vídeo na internet, no TikTok começou a fazer sentido para realmente virar um negócio lucrativo, e de fato virou. E virou para mim, e deu tão certo para mim, tanto que eu quis passar esse conhecimento para outras cantoras também, que é inclusive hoje o meu trabalho, né? Ensinar, ajudar e acompanhar cantoras a viverem de música através da internet, especificamente as lives do TikTok, prosperar através dessa plataforma. E aí, desenvolvendo com vocês aqui,
A gente está falando dos 5 pilares de uma construção de uma carreira de forma independente, né? No 4º pilar, eu preciso avisar vocês, eu preciso reforçar vocês, e eu sei que isso parece muito óbvio, mas você precisa procurar ajuda. Você precisa procurar ajuda. E aqui, gente, eu falo isso com muita responsabilidade, carinho, mas com muita certeza, porque eu sou uma de vocês também. Eu sou cantora também. E eu vou dizer isso aqui como quem já sentiu isso, como quem sabe disso na pele. Nós, artistas, cantoras, temos uma dificuldade muito grande de pedir ajuda para crescer na nossa carreira musical. A gente até quer uma ajuda, tipo, chegou alguém com dinheiro a investir na gente. Esse tipo de ajuda a gente quer. Mas uma ajuda estratégica, uma ajuda diretamente mesmo ali na parte do crescimento, a gente evita. Por quê? Eu não sei porque, aliás, a gente tem a sensação de que só vamos ter um resultado válido se esse resultado partir somente de nós. Se for algo que só a gente criou. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Isso é coisa de artista, né? Eu preciso criar algo único. Precisa ter a minha essência, né? A minha autenticidade. Então, a gente pensa, né? Eu que tenho que fazer. Se alguém me ajudar, perde a legitimidade. Não é mais legítimo. E isso não existe. Isso não existe. Quem quer crescer, quem quer chegar a lugares grandes, precisa entender que não se constrói nada grande sozinho. É um padrão de pensamento de nós, artistas, essa questão que eu estou dizendo para vocês, de achar que só se a gente fizer que vai ser uma vitória. Mas a gente precisa quebrar esse padrão de pensamento. A gente precisa, e com esse 4º pilar, eu preciso deixar esse aviso para vocês. Invista em você no sentido de investir em conhecimento, não queira investir só em equipamentos para fazer as lives, no caso, né? Eu sei que isso é uma grande preocupação, eu ajudo com isso e tudo também, mas isso é um detalhe. Isso é um detalhe, eu repito. O mais importante é você ter acesso a estratégias que já deram certo, ter estratégias validadas, ter um acompanhamento, estar em um ambiente de quem já conquistou aquilo que você quer conquistar, de quem está buscando a mesma coisa que você, para que você se sinta impulsionada, seja potencializada, né? Porque o que mais atrapalha a gente, isso aqui não é só sobre música também, né? Na vida, o que mais atrapalha a gente é estar no ambiente errado. Estar num ambiente de pessoas que não entendem aquilo que a gente quer, não entendem os nossos sonhos, isso mata muitos sonhos, tá? Porque imagina, você chega para alguém e fala assim, eu quero viver de música. Suponhamos que você está nesse momento de nunca cantou em lugar nenhum, só sabe que canta bem, as pessoas já falaram que você canta bem, né? E aí você chega num ambiente de pessoas que não tem nada a ver com o seu sonho, ali são seus conhecidos, pessoas que você ama e tudo mais, mas não estão no mesmo hype que você, no mesmo meio que você, meio musical que você. E aí você chega e fala, eu quero viver de música, e as pessoas falam, é muito difícil hoje. Alguém pode falar assim, né? Eles não entendem, é muito difícil hoje você conseguir, mas você não tem experiência. E as pessoas, e às vezes não fazem isso por mal, fazem porque realmente não conhecem, as pessoas acabam matando o seu sonho, já morrem antes de começar, né? E então, realmente, parece clichê, mas é realmente muito importante você estar em um ambiente que vai te potencializar, que vai te puxar para cima, né? Falar onde todos falam a mesma língua. A águia anda com águia, a cantora anda com cantora, a cantora próspera anda com cantora próspera. Quem quer prosperar, né? Então, esse é o 4º pilar e eu precisava deixar isso para você. E para a gente finalizar aqui, no 5º pilar de construção de carreira, eu também preciso deixar um aviso meio que de mentalidade. Mas se você nunca ouviu isso, você vai ouvir agora comigo, né? 80% das coisas que a gente faz para alcançar os nossos sonhos estão ligadas diretamente com a mentalidade. E apenas 20% estão ligadas com a estratégia. 80% do seu sucesso é mentalidade e 20% é estratégia. Isso é um fato. E a mentalidade envolve muita coisa, né? O ambiente que eu acabei de falar é uma parte da mentalidade.
E isso que eu vou falar agora, no quinto pilar, é também uma parte muito importante, que é o fato de você ser consciente da sua evolução. E o que é ser consciente da minha evolução, Dani? É você entender o momento que você está hoje, a gente voltou para o primeiro pilar, né? Mas entendendo o momento que você está hoje, quando você avança um pouquinho, você consegue ver o tanto que você evoluiu. E aí que entra essa consciência, é você ter consciência. Você olhar para trás e falar, cara, eu evoluí um pouquinho, mas eu evoluí. Pode ser que só você veja isso, mas é muito importante que você veja. Existe uma frase que ela é muito forte e ela tem muito significado para mim, porque é algo que eu aplico na minha vida, vejo minhas cantoras aplicando, que tem sucesso também. É a questão de, mais importante do que a evolução em si, de algo que você está fazendo, é você ter a percepção dessa evolução. Consegue entender? É muito mais importante você ver a sua evolução do que propriamente a evolução, o tamanho da evolução em si. Porque às vezes ela vai ser tão pequena que só você vai ver. Mas se você ver, você vai gerar algo dentro de você, e aí que mora o tchan, que mora o quê da questão. Quando você vê, se você vê, você vai gerar algo dentro de você que vai te impulsionar a continuar. E é exatamente disso que a gente precisa. A gente precisa desse sentimento de, cara, olha, eu já cresci, eu já evoluí. Isso vai te fazer continuar e aí vai nos permitir cada vez mais alcançar cada vez mais vitórias, tá? Então, seja consciente da sua evolução, porque isso vai ser muito importante para sustentar todos esses pilares, né? Esses 5 pilares que a gente colocou aqui de uma construção de uma carreira musical. Construir uma carreira musical em 2025 é muito mais simples do que há décadas atrás, né? Eu vou falar assim, quando eu comecei a cantar, que foi ali em 2010, eu tinha 18 anos, eu tô ruim de conta. Na verdade, eu não tô ruim de conta, eu sou ruim de conta. Eu comecei a cantar ali com 18 anos. Faça umas contas aí, eu tenho 31 anos. Eu comecei a cantar profissionalmente com 18 anos. Na igreja, eu comecei ali com 14 anos, né? Mas se tratando de carreira mesmo, digamos assim, fora da igreja, eu comecei quando eu comecei a fazer os casamentos, né? Ali, então foi mais ou menos isso mesmo, 17, 18 anos. Estou com 31, façam as contas. Mas, o que eu quero dizer? Que quando eu comecei a minha carreira profissionalmente, era muito mais difícil do que é hoje. As lives do TikTok começaram ali por volta de 2019, se eu não me engano, 2018, né? E eu fui conhecer as lives só em 2020, bem no início, né? Mas já foi nessa época aí. Então, até lá, eu usei dos recursos tradicionais para crescer a minha carreira. E cresci. E cresci, sim, fiz muitos shows, fiquei reconhecida na minha cidade, gravei músicas autorais e tudo mais, palcos. Mas era mais difícil, porque era o caminho tradicional. Eu não tinha nas mãos a carta na manga, que eu comecei a ter a partir de 2020, de ter uma plataforma onde eu conseguiria fazer aquilo que eu amo, que é cantar para as pessoas, né? E através dessa plataforma, cantando em casa ali, eu conseguiria um retorno financeiro para estruturar toda a minha carreira, inclusive me permitir a deixar de fazer alguns shows. Por quê? Eu comecei a escolher, obviamente, aonde eu ia cantar. Eu não saía de casa por qualquer coisa. Depois que eu comecei a fazer 5 mil por mês, 8 mil por mês, 10 mil por mês e até 16 mil reais, como eu comentei com vocês que eu já fiz, é claro que eu comecei a escolher. E muito mais importante que isso, o dinheiro estava entrando, então eu tinha condição de falar, agora eu vou investir no equipamento tal, agora eu vou comprar isso para minha carreira, ou até para minha casa, né? Obviamente, né? Tudo sobre carreira, eu sou um ser humano, tenho outras áreas da vida, mas é isso, é essa liberdade. É essa liberdade que eu comecei a ter em 2020 e que com esses vídeos que eu estou trazendo aqui para o YouTube, eu quero levar você a ter também. Você que canta, você que ama cantar, talvez nunca cantou presencialmente, mas tem vontade de viver de música, ou talvez você que já canta, já faz shows, enfim, já tem uma carreira aí, mas quer ter essa liberdade também, quer estruturar mais a sua carreira, é possível, tá? Através dessa plataforma e através desses 5 pilares que a gente lidou nesse vídeo aqui.
Espero que tenha te ajudado esse conteúdo. Para você que tem vontade de começar lá no TikTok com um direcionamento personalizado, não quer só chegar lá e cantar, porque de fato não é só chegar e cantar para ter resultados relevantes, né? Eu não gosto de enganar ninguém e a maior verdade do mundo é que para construir algo grande não é da noite para o dia e não é fácil. Pode até ser simples, como eu disse aqui, é simples. Hoje, em 2025, é mais simples do que era antes. Mas não é fácil. E, de preferência, tenha realmente alguém que te acompanhe, né? É justamente o meu trabalho. Se tudo que eu falei aqui fez sentido para você, você quiser ser acompanhada por mim, é só preencher o formulário que está aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Vai ser um prazer te acompanhar.